Bom dia, pessoal! Um bom domingo para vocês. É muito bom ver vocês aqui de novo. A gente está aqui para mais um domingo online e eu queria agradecer pela presença de vocês nesse vídeo e queria dizer que agora vocês fiquem com o decorrer das coisas que vão acontecer e com a meditação. Olá, desbravadores Oásis do Sul, tudo bem com vocês? Eu me chamo William e eu moro aqui em Israel e eu tenho uma mensagem para dar para vocês. Com esse fundo, não sei se vocês conseguem ver atrás de mim, um monte de gente fazendo oração. Agora é o início do sábado e esse é um momento muito agradável porque a gente ouve oração não apenas dos judeus, mas também oração dos árabes orando em vários lugares e fica bem alto. E às vezes também pela manhã, às 5 horas, 4:30 da manhã, as orações começam e todo mundo na cidade de Jerusalém, onde eu moro, todos conseguem escutar. E agora, lá no fundo tem, não sei se dá para ver, mas o templo, a montanha onde ficava o templo, estão todos orando para lá. Bom, agora eu estou um pouquinho mais perto e a montanha onde ficava o templo é onde está essa bolinha de luz bem aqui. Bom, mas esse costume de orar em direção para o local onde ficava o templo, ele é bastante antigo e ele aparece pela primeira vez num livro muito conhecido por nós, que é o livro de Daniel, que tinha o costume de orar 3 vezes olhando em direção para Jerusalém. O livro de Daniel ele é geralmente lembrado como um livro de profecia, mas o livro de Daniel, na verdade, ele também contém 7 orações. E a última oração do livro, que é a mais bonita, está no capítulo 9. Se você tiver um tempinho para ler, você vai ver o quão bonita é essa oração, cheia de palavras de súplicas, palavras rebuscadas e bem construídas as frases. Daniel, nessa oração, ele pede a Deus por misericórdia, para que o templo seja reconstruído e o seu povo possa voltar a viver novamente aqui em Jerusalém. O mais interessante é que, após ele terminar a oração, o anjo Gabriel vem até ele e diz: no início das tuas súplicas foi dada a ordem de Deus para eu te explicar o que vai acontecer. Ou seja, Daniel tinha começado a orar e a sua oração já havia sido respondida por Deus. A lição nessa oração, na história dessa oração, é que não são as nossas palavras que têm poder para influenciar a Deus. Não importa quão bonitas elas sejam, elas não têm valor algum se o nosso coração não estiver cheio de amor e de vontade. É o nosso ser, o nosso coração, que é lido por Deus e não as palavras que nós ditamos. Existe uma história judaica de um menino que não sabia ler e nem escrever, apenas conhecia as letras do alfabeto. E um dia, então, ele passando em frente a uma igreja, ele entrou nela e vendo as pessoas orando tão bonito, as pessoas cantando, e ele não sabia como orar daquela forma, como cantar daquela maneira. Ele então começou a recitar as letras do alfabeto, A, B, C, D, assim até a última letra. E no final, então, ele disse a Deus: Senhor, junte essas letras, forme as palavras, que crie a oração que eu gostaria de falar ao Senhor. O pastor, ouvindo aquela oração daquele menino, disse para todos que ali estavam: amigos, essa de fato é uma oração de verdade, porque ela não foi dita apenas com as palavras, mas ela foi dita com o coração. Jesus, no Novo Testamento, também diz que tudo que a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Bom, que Deus abençoe a cada um de nós, para que toda vez que nós orarmos, possamos aprender que não são as nossas belas palavras, mas sim o nosso coração que faz a diferença, para que possamos ser ouvidos por Deus e para que possamos receber aquilo que Ele tem a nos dar. Que Deus te abençoe. Olá, querido desbravador, tudo bem com você? Hoje eu venho aqui falar um pouquinho para você sobre a especialidade de felinos. Muitos de vocês têm certeza que tem aí um gatinho em casa. Eu já tive um gatinho quando era criança. Hoje eu tenho outros animaizinhos. Mas, então, hoje nós nos encontramos aqui para conversar um pouquinho sobre essa especialidade. Uma especialidade bem bacana, onde a maioria dos desbravadores podem cumprir ela e até com experiência de causa, né, por criar aí um gatinho em casa. Mas vamos nos aprofundar então nesse assunto, tá? O que essa especialidade abrange, tá? Ela tem aí 12 questões, tá? São questões bem interessantes sobre os felinos, tá? E a gente vai começar então
da seguinte forma. Bom, voltando, então vamos ver aqui a primeira pergunta, né? Qual é o nome científico do gato? O nome científico do gato é Felis catus. Tá? Também pode ser utilizado o nome Felis silvestris catus. Né? A ordem desse grupo de animais é a ordem carnívora, né? Junto com outros animais, tá? Que fazem parte dessa ordem. Algumas características deles, por exemplo, eles têm dentes cortantes, dentes bem salientes, eles comem carne, eles têm o hábito de se lamberem, é um hábito de higiene, de se limpar. Né? Aqui, eu botei no Google aí, gatos felinos que se lambem, olha aí. Vários gatinhos se lambendo, se limpando, né? E interessante, alguns deles, eles cospem depois uma bola de pelos, né? Porque à medida que eles estão limpando, eles estão tirando o excesso de pelos, né? Vamos ver aqui a segunda pergunta dessa especialidade. Ela coloca para nós como a estrutura da pata é semelhante em todos os felinos, né? Você já viu que interessante a pata de um gato? Quem tem em casa, se você segura ela e dá uma apertadinha na parte de baixo, assim, as unhas saem de dentro da pata. Parece que não tem nada, mas daqui a pouco você pressiona ali e as unhas saem, né? Então eles possuem garras. A pata deles é silenciosa. Como assim? Né? Elas têm várias... ela é macia e com vários pelos, né? E isso abafa o ruído quando eles caminham, né? Uma característica, né, dos ancestrais deles que precisavam aí para se alimentar, e dos animais selvagens, dos felinos selvagens, né? Vou ver aqui mais uma questão, a questão 3, que ela coloca aqui. De que maneira os olhos de todos os felinos são semelhantes? Então, você já viu que o olho do gato parece bem maior no escuro, e de dia parece que fica mais fininho, né? Na verdade, ali é a pupila do gato, né? A pupila, quando ela está no escuro, ela tem a capacidade de se expandir muito, né? E quando está com bastante luz durante o dia, ela fecha mais, né? Então, por isso, ele controla a entrada de iluminação, né? As pupilas se contraem verticalmente, formando uma fenda, né? E se dilatam, permitindo mais entrada de luz. Nenhum animal possui olhos que brilham no escuro. Você já viu? Alguns acham que o olho dos felinos brilha no escuro. Na verdade, o que acontece? Eles têm na superfície da retina, que fica no fundo do olho, uma camada chamada tapetum lucidum, que é como se fosse um espelho, que reflete a luz de volta dentro do olho para que aumente a quantidade de luz. Né? Quando eles estão no escuro, a pupila então se abre mais, entra mais luz, reflete no tapetum lucidum, né? E por isso o feixe de luz vindo de um farol de carro ou mesmo da lua bate no olho, reflete, né? E dá essa impressão de luz. É bem curioso isso, né? Vamos ver aqui do que eu estou falando, né? Tem alguns desenhos, mas a gente também tem fotos reais, tá? Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma foto real, ó. Olha ali como parece que está brilhando o olho do gato, né? Vamos ver outra bacana aqui. Até mesmo, ó. Até mesmo dos cães. Isso aqui quando você tira a foto, né? Tem um urso, um cachorro, um gato. Olha como o do gato aumenta bastante também, né? Olha que de longe, às vezes bate o reflexo do farol do carro, olha o gatinho ali. Parece que tá com o farol dos olhos acesos, né? Tá bom? Vamos ver aqui a questão 4 agora dos gatos, né? Questão 4. Qual o principal alimento dos gatos e de que forma os dentes dos gatos estão preparados para isso? Olha só, os gatos, na verdade, eles são carnívoros, né? A alimentação deles é essencialmente à base de carne, tá? Diferente dos cães. Os cães, eles, se tratando de alimentação, eles são mais onívoros. Tanto que a ração de gato é diferente da ração de cachorro. Se você usar a ração de gato para cachorro,
você pode causar um problema intestinal aí no seu animalzinho, né? Então, não troque as rações, tá? A ração de gato tem muito mais proteína, porque é uma necessidade biológica dos felinos, né? E os dentes deles são adaptados para isso, né? Você que já levou uma mordidinha aí do seu gato já deve ter percebido como os dentes deles são pontiagudos e finos, né? São preparados para entrar na carne e rasgar, né? Os gatos têm mais ou menos 30 dentes, né? E os cães, eles têm 42 dentes. Os dentes de leite são substituídos pelos permanentes em volta dos 7 meses de idade, né? Vamos ver aqui como é a dentição dos gatos, né? A imagem das bocas de felinos, olha aí, olha os gatos. Os dentes são praticamente todos, até os de trás, os molares ali, né? São afiados, né? Prontos para rasgar e comer carne. Olha o dente aqui, então, de um tigre, né? Olha só o tamanho da presa. É do tamanho do polegar aqui da pessoa que está mexendo nele, né? Chega a ser assustador, né? Impressionante. A próxima questão dos felinos coloca para nós, pergunta: para que serve o bigode do gato? Você já parou para pensar nisso? Para que serve o bigode do gato? O bigode do, desculpe, o bigode do gato, né, ele tem uma função tátil. É como se você no escuro usasse as mãos para se localizar. Os bigodes têm isso. Antes dele bater, ele vai encostar o bigode, né? Então ele vai perceber, né, que ali existe alguma coisa. É algo que está antes do rosto, vamos dizer assim, e ajuda ele a detectar, né, informações aí à medida que ele se movimenta em regiões muito apertadas ou muito escuras, né? Sexta questão dessa especialidade pergunta como os ouvidos dos gatos são protegidos, né? E é interessante, você já reparou que os gatos conseguem mexer as orelhas com muita facilidade, né? Eles têm uma habilidade ali de movimentar as orelhas, né? Além disso, né, se ele, né, quer se proteger, ele baixa as orelhas, né? E muitas vezes isso ajuda a proteger ele também. O ouvido do gato também, a parte interna, tem bastante pelo, né? Isso ajuda que não entre sujeira ali, proteja a parte interna do ouvido do gato, né? Isso funciona como um filtro. Vamos às orelhas. Olha como elas agem. Olha ali. Olha só que incrível que ele fez ali, né? De novo aqui, ó. Olha só. Olha só como ele mexe, né? E a questão número 7. Vocês viram como é curiosa essa especialidade, né? Identificar a partir de fotografias, ilustrações ou observação pessoal 4 raças de gatos domésticos. Descrever o temperamento de cada um. Então, na internet você vai achar muitas raças de gatos. Existem, sobre cães e gatos, existem clubes, né, de exposições desses animais bem interessantes. Então você vai achar bastante sobre as raças desses animais. Tá? O que eu vou citar aqui para você, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem aqui o Angorá turco. Bom, esse aqui é o Angorá turco, esse branquinho aqui, que tem um olho azul e o outro clarinho. Olha aí, ó. Gato Angorá turco e o seu lado amigável. Ó, então já fala um pouquinho do temperamento dele aqui. Então aqui você vai encontrar as curiosidades sobre esse gato, tá? Ver uma outra raça aqui. Tem uma raça chamada Abissínio. Interessante, como ele é magrelinho e orelhudo, né? Olha só. São felinos calmos, tímidos e que miam pouco. Olha que interessante. Himalaio. Vamos ver aqui como é que é esse gato himalaio. Iniciais aqui no Google, né? Himalaio. Olha só. Olha que bonito esse gato, né? Um gato peludo com a cara mais escura, né?
Gato certamente é um exemplar bastante interessante, sendo muitas vezes um dos mais procurados por criadores de animais. Olha que interessante. Vamos ver aqui mais uma raça para ajudar. Siamês. Famoso siamês, né? Olha aí, é um gatinho esguio, né? O gato siamês chama atenção pela aparência, principalmente pelo olhar, também por seu temperamento, que nem sempre dá para definir como é de verdade. Olha que gato curioso, né? Se você tem interesse em adquirir um gatinho dessa raça, conheça todas as suas características. Aí aqui vai falar um pouco mais sobre ele. Então, número 8, quais são os benefícios para o homem dos gatos domésticos? Eu acho, né, gente, eu acredito que, de maneira geral, os gatos, eles são animais de companhia, né? O animal doméstico, na verdade, já, em geral, é de companhia. Cães e gatos, né, quando não são animais de consumo, que muita gente, as pessoas, por exemplo, a vaca é um animal doméstico, mas é para consumo, né? Ou come a carne, ou toma o leite, né? Ou cria o couro. O ser humano acabou se adaptando, né, nisso aí. Apesar de eu não recomendar comer bichinhos, não, tá? Mas os gatos e cães, em geral, são animais de estimação, são animais de companhia. E os gatos, eles, por instinto, já são ótimos caçadores. Então, se você, né, mora aí num sítio, mora numa casa, e ele provavelmente vai te ajudar aí a caçar alguns ratinhos, né? A gente só tem que tomar cuidado quando eles começam a matar os bichinhos da natureza, né? Então aí tem que ficar de olho no gato, né? Qual a próxima questão da sua especialidade? Identificar, a partir de fotografias, ilustrações, observação pessoal, 7 espécies de felinos selvagens e dizer que parte do mundo eles são encontrados. Ó, essa questão é bem bacana, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui, então. Bom, primeiro, ó, você já vê um gato aqui atrás de mim, né? Então, tirando o reflexo aqui, né? Olha aí, um tigre. Um tigre de Bengala, né? É um felino magnífico, né? Vamos ver aqui onde é que a gente encontra esses animais, então. Tinho, né? Tigre. Origem. Olha aí, a gente tem aqui imagens dos tigres. Olha que lindo esse animal, né? Esse aqui é o da foto que tá aqui atrás de mim, né? Um tigre de Bengala, tá? O que mais aqui, ó? O Wikipédia, que famoso Wikipédia. Não é a melhor fonte de mais confiável, mas ele tem bastante coisa, bastante informação interessante. Então, o tigre, ó, é indiano, então ele é lá da Ásia, né? Então é um animal asiático. Tá? O tigre indiano é o mesmo tigre de Bengala. Aí tem vários outros espécies de tigres também. Tá? Então, a origem dele é a Ásia. Vamos ver aqui outro felino. Vamos ver aqui o leão, né? Ó, aqui a gente tem um leopardo, né? Bacana. Leopardo. Leopardo das neves, Ásia, África. Então, de maneira geral, a gente tem vários continentes aí, né? Ó, espécie de felídeo nativo da África e da Ásia, o leopardo. Bacana. Vamos ver outro aqui. Leão. O que a nossa famosa Wikipédia diz aqui, ó? Leão, carnívoro pantera da família Felídeo, espécie atualmente encontrada na África e na Ásia. Também, ó, África e Ásia. Leopardo, leão, tigre. Vamos procurar aqui algo que seja nosso vizinho aqui, então. Vamos pegar um felino daqui da região, né? Vamos pegar aqui jaguatirica. Olha aí que bichinho bonito, né? Jaguatirica, olha. Olha só.
pelagem dele é bem diferente dos outros felinos, né? Jaguatirica, espécie próxima da jaguatirica. São conhecidas 10 subespécies, né? Ocorre desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina, né? Mas já foi extinta em algumas regiões, né? Então, ó, as Américas, né? Sul dos Estados Unidos, né? E norte da Argentina. Então, América do Norte, América Central, América do Sul. Bacana. Vamos ver o que mais aqui. A gente tem o puma, né? Olha aí, o puma é um grande felino. Até tinha um vídeo essa semana circulando, um puma que correu atrás do camarada. Origem. Olha aí o puma, olha que bicho lindo, né? Que olhar. Os felinos são demais. Vamos ver aqui o que fala sobre o puma. Também chamado de leão-baio, né? Conhecida no Brasil por Sussuarana, ou leão-baio, se eu não me engano, tem um clube com o nome Sussuarana. Tá. É nativo da América, né? O que mais? A gente tem aqui, podemos colocar nessa lista aqui também, a onça pintada. Famosa onça pintada. Olha que triste aqui. Só a pele. Os caçadores mataram a onça, né? Vamos ver aqui. Ó, onça pintada, também conhecida como onça preta, no caso dos indivíduos melânicos. Sabe aquela que é bem negra? Olha essa aqui, ó. Tá aqui, ó, a onça preta, tá? Quando ele tem excesso de melanina. Mamífero carnívoro encontrado nas Américas, né? O terceiro maior felino do mundo, após tigre e leão. Olha que curiosidade aí, né? E tigre e leão são lá da Ásia e da África, e a onça é aqui. Então, o que a gente já deduz com essa informação, né? Liga os pontos aí. Tá? Então, aqui a gente teve uma lista, não sei se a gente pegou todos que precisa, mas você faz a pesquisa aí como eu ensinei aqui, né? E completa aí, tá? Esses animais que a gente viu aí, qual que é o maior felino do mundo? Acabamos de ler ali a informação, né? Depois do tigre e do leão, a onça pintada é o terceiro maior, né? Então, e aqui pergunta qual que é o maior? Então, ou é o tigre ou é o leão. O que vocês acham? Que a super interessante publicou aqui, ó. Qual é o maior felino do mundo? Olha a foto. É esse que está aqui atrás, ó. Um tigre, né? O leão, todo mundo sabe, é o rei dos animais, mas não leva o título de maior felino do planeta, né? Esse trono pertence ao tigre, que pode atingir 2,20 metros de comprimento. Ah, um gato de 2 metros, já pensou? É muito grande o bicho. Vamos... A pergunta 10, ela é dividida em 4 etapas, né? Letra A, qual é o maior felino? Letra B, qual é o maior felino das Américas do Sul? Bom, essa aí já respondemos, né? Então, se a gente viu que o terceiro era a onça pintada, né? E a onça pintada era o único dos 3 que é da América do Sul, né? Então já sabemos que é a onça pintada, o maior felino da América do Sul, né? Felino mais veloz do mundo. Ó, mais veloz. Então, vamos ver o que a gente encontra de informação aqui sobre o felino mais veloz do mundo, né? O guepardo. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um videozinho de 1 minuto e 16. Preste atenção aí. Olha só que show. Eu não sei se sai som para vocês aí, tá?
mas depois você pode abrir esse link aí, ó. Aqui esse link aí para vocês, tá? E você vai ver aí, tem uma musiquinha no fundo. Olha só ele correndo atrás. E aqui eu mostrando que os cientistas então puseram coleiras neles. Explicaram aí para como é que eles fizeram para calcular essa velocidade. Então, olha que curioso, né? Por ele ser tão rápido, ele tem dificuldade para fazer as curvas. É nisso que os antílopes, que as presas deles, conseguem escapar, porque elas não são tão rápidas, mas elas conseguem fazer as curvas mais rápidas que o guepardo, né? Só que se falhar, o guepardo pega, né? E a quarta pergunta dessa questão 10, ó, estamos chegando no final aqui. Qual felino é popularmente conhecido como rei dos animais? Esse você já conhece, né? Sofrendo a penalidade por essa fama, né? O fascínio da humanidade com o rei dos animais acabou com uma espécie. Olha só, que magnífico leão, né? Leões abriram caminho pela história com beleza e agilidade, inspirando medo e respeito, né? Então aqui fala a BBC, né, comenta aqui sobre os leões, né, é até símbolo aí de produtora do cinema aí, né, leões na Torre de Londres, olha só, muita cultura, o crânio de um leão, né, aqui antigamente as caças, o que ainda existe, infelizmente, né. Então, uma pesquisa bem interessante aqui sobre os leões para você fazer também, tá? E de maneira geral, o que a gente pode falar sobre o leão, sobre o temperamento, né? Esse é um título que foi concedido, pois quando o leão se levanta contra um caçador, ainda que ele esteja apontando para si, né, apontando a arma para ele, ele não volta atrás e ele morre sobre o caçador. O leão não foge, ele não teme morrer e não tem medo de qualquer outro animal, qualquer outra coisa, né? Impressionante, é um felino muito destemido, é um rei, né? E existe uma história famosa aí da mitologia chamada Andrócles e o Leão. Tá? Eu vou compartilhar com vocês e eu vou mutar aqui o meu microfone para que você possa ouvir a historinha aí, tá? Vou colocar aqui a historinha. Andrócles e o Leão. É bem bacana, uma historinha de 2 minutinhos aqui, mas vale a pena conhecer essa história aqui. Tá? Andrócles e o Leão. Há milhares de anos atrás, vivia um pobre escravo chamado Andrócles. A vida era muito difícil para os escravos. Eles mal tinham o que comer, e se não trabalhassem duro o suficiente, eram levados a Roma para ser jogados aos leões. Um dia, Andrócles teve a chance de escapar. Ele não hesitou. Correu e correu e correu ainda mais, até ficar completamente exausto. Então ele se arrastou para uma floresta para se esconder, até que recuperasse as forças. Ele estava quase se sentando para tentar dormir, quando um grande leão apareceu, mancando atrás de uma árvore. Andrócles ficou paralisado. Ele só conseguia pensar o quão injusta era sua vida. Ele conseguiu escapar apenas para ser comido por um leão, até que ele percebeu que o leão não estava prestes a saltar sobre ele, mas estava segurando a pata desesperadamente. Andrócles andou cautelosamente em direção ao leão. A pata do leão estava sangrando muito, e quando olhou de perto, Andrócles pôde ver um espinho enorme preso entre as garras. Andrócles puxou o espinho para fora e limpou o ferimento antes de enrolar a pata do leão em folhas para mantê-la seca. O leão lambeu Andrócles com sua língua áspera e depois se deitou ao lado dele e dormiu. Pela manhã, bem cedo, o leão fugiu e Andrócles seguiu seu caminho. Vários anos se passaram. Mais um dia, Andrócles foi capturado pelos homens de seu mestre e enviado para Roma, onde ele deveria morrer na arena. O alçapão foi aberto e um leão enorme veio correndo até Andrócles. Ele fechou os olhos à espera de uma morte certa. Mas então ele sentiu uma língua áspera lambendo seu rosto.
Era o seu leão. A multidão aplaudiu com alegria esta mudança inesperada dos acontecimentos. O imperador mandou chamar Andrócles, que lhe contou toda a história de como ele havia tirado o espinho da pata do leão. O imperador então decidiu libertar Andrócles e disse que o leão poderia ir com ele. Andrócles e o leão voltaram para a floresta, onde viveram juntos até ficarem bem velhinhos. Fim. Legal, né? Andrócles e o leão. Né? E essa história é uma história, se tem um fundo verdadeiro, não sei dizer, mas a gente conhece histórias verdadeiras, né, que são relatadas na Bíblia. Né? Como nós sabemos que a Bíblia é verdadeira, vamos ver aqui algumas histórias. A última questão da nossa especialidade pede para nós contarmos 4 histórias bíblicas nas quais um membro da família dos felinos é mencionado. Então vamos ver aqui. Existem histórias famosas, né? Vamos colocar uma aqui já para começar. Vamos ver. Que história é essa aqui? Essa aqui, olha só. Essa história aqui é bem curiosa e talvez não seja tão conhecida como as outras 3 que eu vou mostrar para você. Tá? Mas presta atenção aí. Por que o leão matou o profeta e a lição do profeta enganador? 1 Reis, capítulo 12, versículo 25 ao 33, resumo. Primeira Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 25, resumo. Uma abominação foi o que Jeroboão praticou ao fazer os bezerros, para adoração falsa e idolatria, pecando grandemente contra Deus. Por conta disso, Deus envia um profeta de Judá para Betel a fim de censurá-lo. E quando ele vai oferecer sacrifícios no altar, eis que entra o homem do verdadeiro Deus e profere palavras contra o altar. Então o rei reage e estende a mão contra o profeta, tirando-o do altar. Nesse instante, sua mão seca, o altar se rompe e as cinzas caem pelo chão, assim como havia falado o profeta contra o altar. Então passa a clamar para ter sua mão restituída, e o profeta ora e a mão sara. O rei convida-o para casa a fim de se alimentar e receber um presente, mas ele recusa e lembra a ordem de Deus de não comer e não beber, e não voltar pelo mesmo caminho. E logo em seguida vai embora por outro caminho. Em Betel havia um profeta idoso que vai ao encontro do profeta enviado por Deus após ouvir dos filhos tudo o que ocorrera no altar de Jeroboão. E o encontra sentado debaixo de um carvalho e faz o mesmo convite do rei. E novamente o homem do verdadeiro Deus lembra da ordem do Senhor de não comer e não beber. Mas o profeta idoso o engana, dizendo que um anjo havia falado com ele que Deus teria mudado a ordem. E o profeta acredita e vai à casa do idoso para comer e beber. Enquanto se alimenta, eis que a palavra de Deus é dada ao profeta enganador, que o sentencia à morte. Depois disso, ele monta um jumento e vai embora. No caminho, um leão o ataca e o mata. Bom, ficou claro porque o profeta do verdadeiro Deus, enviado contra Jeroboão, foi morto por um leão, por ter desobedecido à ordem de Deus de não comer e não beber. Porém, Que coisa, hein? Prestaram atenção nessa história? Né? Depois você confere aí, lê com mais atenção, pode até voltar e dar uma olhada nessa meditação, que ele vai explicar um pouquinho mais ali, eu dei uma abreviada, né? Mas o profeta foi lá, falou que não devia fazer aquele tipo de adoração. Deus disse, ó, quando tu voltar, não para nem come em nenhum lugar. E aí o profeta velhinho foi lá e enganou, disse que um anjo tinha dito para ele comer lá. Né? E ele foi enganado, o profeta verdadeiro foi enganado. Então, cuidado para não ser enganado, existem muitos falsos profetas, tá? Isso é uma lição para nós aí, tá? Vamos ver aqui um pouquinho mais de história. Vamos ver outra história aqui. Histórias, temos bastante histórias na Bíblia, muito legais, né?
viram aí? Um trechinho da história de Sansão, né? Procure na Bíblia onde é que está a história de Sansão quando mata o leão. Tá? Tem até musiquinha aí do Daniel Lidke, né? Do Sansão. Vamos ver outra história bacana aqui. Daniel, né? Daniel também matou. Capim bem verdinho. Mas Davi não tinha medo e nem se sentia sozinho, porque Deus estava com ele. Assim como Davi cuidava bem das ovelhas, ele sabia que Deus era o seu pastor e cuidava bem dele também. Preciso ficar atento. Uma ovelhinha pode se afastar do rebanho enquanto eu durmo. Davi pensava assim quando sentia vontade de tirar uma soneca. Para manter-se acordado, muitas vezes ele se sentava numa pedra alta e dedilhava a harpa que levava sempre com ele. Ele cantava esses versos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Certo dia, Davi percebeu com o canto do olho um movimento. Ele largou a harpa e agarrou a sua funda. Ele sempre carregava pedras lisas e redondas e deixava a mão caso alguma coisa ameaçasse as suas ovelhas. Um leão de pelo dourado estava agachado no meio do mato que ficava à beira do açude. No momento em que o leão estava pronto para pular, Davi atirou uma pedra. A pedra voou e atingiu o leão perto da orelha. Então Davi lutou com o leão apenas com suas mãos. O leão rugiu e caiu onde estava escondido. Rapidamente, Davi colocou a sua funda no chão e caminhou entre as ovelhas, contando cuidadosamente para ter certeza de que nenhuma delas estava machucada. Deus tinha ajudado Davi a proteger as suas ovelhas. Em seguida, Davi se sentou mais uma vez em sua pedra e voltou a tocar a sua harpa. Desta Ali com o urso, mas a parte que nos interessa foi a saída do leão, né? E para encerrar, uma última história aqui bacana. A mensagem é: adoro a Deus quando oro e espero suas respostas. Em alguns lugares do nosso mundo há pessoas a quem não é permitido adorar onde desejam. A nossa história bíblica de hoje é sobre alguém assim. Foi ordenado a ele que não adorasse a Deus. Vejamos o que ele fez e o que Deus fez a respeito. Correndo para um ponto onde pudessem ver a janela do quarto de Daniel, alguns dos governadores esperaram silenciosamente. Haviam enganado o rei e ele tinha assinado a lei que sugeriram. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a não ser ao rei. Depois que a lei fosse assinada e selada, ela não podia ser mudada. Será que Daniel oraria ao Deus do céu como sempre tinha feito? Eles acreditavam que sim. Sabiam que ele orava junto à janela do seu quarto pela manhã, ao meio-dia e à noite. E com ansiedade, eles esperavam apanhá-lo desobedecendo a lei. Finalmente, eles teriam uma razão para se queixar ao rei sobre Daniel. Daniel sabia que a lei que requeria que todos orassem somente ao rei estava em vigor, e ele compreendeu exatamente por que a lei tinha sido feita. Sabia que os governadores estavam tentando fazer algo, mas Daniel resolveu colocar Deus em primeiro lugar, não importava o que acontecesse. Ele sabia que agora, mais do que nunca, precisava conversar com Deus. Nenhuma lei que qualquer pessoa pudesse fazer o impediria de adorar a Deus em oração. Então, Daniel se dirigiu ao seu lugar de costume, abriu a janela e se ajoelhou para orar. Sim, lá está ele. Agora nós o pegamos. Os espias observaram Daniel durante todo o dia. Eles viram Daniel se ajoelhar em oração de manhã, ao meio-dia e novamente à noite. Na manhã do dia seguinte, os governadores correram para o palácio. Ó rei, vive para sempre. Sua majestade não fez uma lei exigindo que todos orassem somente ao rei por 30 dias? O rei Dario observava o rosto dos que estavam diante dele. Ele quase podia adivinhar que eles tinham planejado alguma coisa má, e isso o preocupava. Ele esperou que eles continuassem. Rei Dario, nós encontramos alguém que desrespeitou a sua lei. Daniel continuou orando a seu Deus.
Ele transgrediu a lei. O rei imediatamente compreendeu por que os homens tinham esperado tão ansiosos para que a lei fosse assinada. Ele compreendeu agora que tinha sido enganado. Não havia, porém, nada que pudesse ser feito. A lei que o rei tinha assinado e selado não podia ser mudada. Com tristeza, o rei ordenou que Daniel fosse atirado na cova dos leões. Daniel, que o seu Deus o livre. Naquela noite, o rei Dario não conseguiu dormir. Quando os primeiros raios de sol atingiram os muros do palácio, apressadamente ele se dirigiu à cova dos leões. Daniel, você está vivo? Seu Deus o salvou? Ainda dentro da cova dos leões, Daniel respeitosamente respondeu: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum. Ele está vivo. Ele está vivo. Depressa, homens. Tirem Daniel de lá. As pessoas em volta de Daniel viram o amor e o poder de Deus, porque Daniel tinha sido fiel em seu horário de oração e seu culto diário. Eles viram que o nosso Deus responde às orações. Daniel sabia que podia confiar em Deus, não importava o que acontecesse. E você pode demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercam através da sua fervorosa oração? Você está seguro de que Deus ouve as suas orações e as responde? Confie em Deus, não importa o que aconteça. Muito bem, né? Eu acho que para encerrar essa especialidade não tem história melhor do que Daniel na cova dos leões, né? Não existe animal selvagem, não existe homem que vai, né, vencer o nosso Deus, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido bastante sobre os felinos, espero que tenham aprendido aí, não importa a dificuldade que tiver, serem sempre fiéis, né, ao Deus verdadeiro, e espero que essa seja apenas uma das muitas especialidades que você coloque na sua faixa, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Oi, gente, a próxima recriação vai ser uma corrida de copos. Vai ser 2 pessoas e vocês vão correr assim, ó, tá? Vocês vão delimitar um espaço e quem chegar primeiro lá ganha. Vou mostrar pra vocês. Oi, desbravador! O desafio de hoje, desse nosso domingo, é o seguinte: vocês vão pegar uma folha de caderno, uma folha de papel e as melhores canetas que vocês tiverem e vão fazer um desenho ou escrever uma frase, escrever um verso bíblico e colocar na caixa de correio do seu vizinho. E antes de colocar na caixa de correio, lembra de tirar uma foto e colocar lá no nosso grupo. Esse é o desafio da semana. Um abraço pra vocês, beijão! Rato grande!